O tempo é o melhor presente que podes dar ao teu filho. Esta é a norma mais importante do Código Parental. Eu sou a Marta Esteves, advogada e consultora de direitos parentais. Aqui explico-te os teus direitos de forma simples e prática. E trago conversas para te inspirar a viver a parentalidade com mais leveza e confiança. Vamos a isso? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Código Parental. A minha convidada de hoje é licenciada em Gestão Hoteleira, mas motivada pelo impacto que sempre sonhou ter no mundo. Viu a sua jornada profissional ser moldada pela sua vida pessoal, sempre com os valores da família e amizade no Excel das decisões. Passou por multinacionais como a Disney Resorts, Marriott Hotels, à banca de investimentos como o BNP Paribas, passando pela sua própria startup social e Yes Mum You Can, fortalecida pela formação em liderança feminina na nova SBE. Esta mulher-mãe diz que tem dificuldade em se sossegar. Atualmente desafia a agenda das empresas com o tema da parentalidade na Parents and Partners. Temos hoje connosco a Paula Costa. Bem-vinda, Paula. Obrigada, é um privilégio estar aqui. Obrigada. Olha, neste podcast com os meus convidados estamos a criar oficialmente o Código Parental em que cada um dos convidados contribui com uma norma obrigatória. E no teu caso, se pudesse incluir aqui uma norma obrigatória no Código Parental, qual é que seria? Olha, Marta, eu diria um plano estratégico de bem-estar para as famílias nas entidades empregadoras. Algo que fosse obrigatório, algo que fosse legislado, algo que fosse verificado e com metas, tal como nós temos para a sustentabilidade, por exemplo. E aí, dentro desse conceito de famílias, termos um pilar bem forte para aquilo que sejam os colaboradores com filhos. Sim. Olha, e se fossem os teus filhos a escolher, qual é que achas que seria essa norma obrigatória? Eles hoje têm 11 e 7 anos à data e tenho a certeza que o que diriam seria algo como é obrigatório convidar amigos. Eu acho que as crianças trazem-nos esta ideia de comunidade e de companhia e de dividir e de partilha do dia a dia que nós adultos às vezes vamos perdendo e damos noção. Acho que a primeira vez que eu tive noção disso, da importância da comunidade, foi no meu pós-parto e na verdade acho que os meus filhos com certeza diriam é para convidar amigos. Olha, sem dúvida, acho que deve ser importante. Ainda não estou aí nessa fase, mas acredito que seja o próximo passo, desafio lá em casa. Olha, Paula, como é que foram estas mudanças na tua carreira? Portanto, de gestão hoteleira, depois para a banca de investimentos e depois para a Yes Mum You Can e a Parents and Partners. Queres-nos contar um bocadinho? Sim, é interessante tu estás-me a trazer até um bocadinho mais para trás a parte da hotelaria, porque é algo que às vezes eu não conto, mas a verdade é que a hotelaria foi sempre a minha paixão, a gestão da hotelaria foi sempre uma paixão e ainda é que este serviço às pessoas, o bem-estar das pessoas, e eu saí da hotelaria justamente porque já tinha a ideia de ser mãe. Então, eu nunca planeei muito, nunca pensei muito, nunca estudei para isso, mas para mim era dado garantido da minha pessoa, da minha identidade, que eu iria ser mãe. E em hotelaria, principalmente em Portugal, nós ainda não temos as condições de contexto de ecossistema que na altura, quando eu ainda trabalhava em hotelaria, me permitia ter a ideia de família que eu queria ter. O meu pai também trabalhou muitos anos em hotelaria, então eu tinha assim uma noção de como é que seria. E eu trabalhei fora também, trabalhei no estrangeiro e na Bélgica, nomeadamente, e as pessoas lá não têm este contexto que nós temos aqui em Portugal, que é hotelaria e saúde, não é? Nós utilizamos muito aqui, não são profissões que as mulheres, principalmente as mulheres, possam ter e conciliar. Então eu vinha com esse autoestigma e então decidi sair da hotelaria para ir para um trabalho das 9 às 5 e calhou ser a banca. Porque na hotelaria há muitos turnos, não é? Muito trabalho noturno, depois também dependendo, por exemplo, se for mais assim restauração, é meio que partido o horário de trabalho, tipo completamente repartido. Tipo hora do almoço, né? E o jantar. E as férias escolares e o Natal e as celebrações é cultural e acho importante também partilhar isto quem nos esteja a ouvir e que esteja em hotelaria, é realmente cultural, não tem a ver com o facto de ser operações, porque nos outros países existe hotelaria e existe essa conciliação da vida familiar, existe esse respeito pelo conceito de família, não existe esse assédio que existe em Portugal e que depois coloca-se esta situação de que não, isto é mesmo assim, isto é mesmo assim ainda e em Portugal. Sim, então foi aqui motivada pela ideia de quereres criar a tua família que então
mudaste e foste para a banca de investimento? Fui para a banca de investimento, Uhum. muito só focada na questão da estrutura do horário, portanto, das 9 às 5, sábados e domingos, e aquilo que nós chamamos de um benefício que é importante para as famílias também, que são os seguros de saúde. Mas, na verdade, depois, quando eu começo mais uma vez ali a investir na minha carreira, chega esta peça do puzzle da minha vida, que é a maternidade, o meu primeiro filho, e não me aguentei. Acho que é a expressão que eu gosto de utilizar. Não me aguentei porque não tinha recursos, não me aguentei porque não havia uma cultura apropriada para aquilo que é o regresso gentil ao trabalho, e tudo isso fez com que depois eu tivesse um burnout quando o meu filho mais velho tinha na altura de 2 anos. Acho que isto também é importante colocar, porque às vezes as pessoas pensam que é só ali no primeiro aninho. Sim, ou tipo as ansiedades ou depressão, ali as questões de saúde mental materna no pós-parto, que é muito ali nos primeiros meses, e às vezes se calhar, acho eu, até pode começar nos primeiros meses, mas se calhar só se diagnostica e começa a tratar mais para a frente. Sem dúvida, foi mesmo o meu caso. Portanto, não fazia ideia que estava com episódios de ansiedade, episódios ali de. A nossa Bárbara, que também está aqui no podcast, também fala disto, do ruminar de pensamentos, da sensação de quem eu sou com isto que me está a acontecer. Isto no meio do corporativo, não é falado. Sim. A maternidade chega para fingir que nada mudou. E fica à porta do escritório, preferencialmente. Exatamente, e isso fez com que a minha vontade de ser a mãe que eu queria e olhar para as necessidades do meu filho, principalmente, do sair às 7 da noite do infantário. Ele era o último a sair, o primeiro a entrar, durante alguns meses. Isso fez com que eu quisesse mudar um pouco a minha história de vida, e eu sinto que eu fui expulsa do mercado de trabalho. Não foi, eu sei que muitas de nós que saímos, e várias que já passaram aqui por esta cadeira, nós conseguimos reconstruir. Tu és um caso desses, não é? Mas a verdade é que no momento é quase como se nós não tivéssemos alternativa. Sim. Não é só uma opção, é uma opção condicionada. Então a saída da banca, que foi 3 meses antes do Covid, também vem, já aí numa segunda filha, vem também tentar mais uma vez encontrar aqui uma estratégia de vida para que as coisas estivessem um pouco mais saudáveis. Sim, e que passou também por apoiar mulheres, mães, nesta fase. Exatamente. Então, quando eu saio do corporativo, passava mais tempo, e isto é falado depois com a minha liderança, a apoiar colegas que estavam a voltar no regresso ao trabalho. Um apoio que, na verdade, se tinha 2 lados. Era este de dizer, existem os direitos parentais, vão procurar, porque não é falado. No mundo corporativo é para pôr debaixo do tapete, porque não dá jeito, apesar de ser lei. E o outro lado, o lado emocional. Este lado emocional do que é que se passa comigo, de poder ver uma colega ou outra a ir a um passo apressado para a casa de banho. Eu acho que a casa de banho fala muito daquilo que é a nossa realidade em Portugal. E então depois aí comecei de forma informal, e veio esta vontade muito forte depois passa a ser doula de pós-parto também. Fui buscar essa formação para ter um apoio emocional e também não projetar aquilo que é a minha história, aquilo que é o meu ângulo. Pode não ser a história de quem está ao meu lado e que escolhe ser acompanhada por mim. E neste processo, não sendo eu do direito, portanto não faço acompanhamento jurídico que vocês fazem, portanto isto é um trabalho complementar. Não sendo eu psicóloga, também trabalho com um trabalho complementar com a psicologia. Aquilo que eu faço neste momento é mentoria, portanto é a mentoria, é um trabalho de apoio, de conversas naquilo que é a saúde. Portanto, se as pessoas estiverem com alguns sintomas de doença mental, eu reencaminho. Se as pessoas precisam de um apoio jurídico, eu reencaminho. Mas existe todo um mundo de conversas, de decisões, de coragem, que pode ser feito no âmbito da mentoria. Bom. E também, agora também com uma parte relativamente a empresas, certo? Que já vamos falar um bocadinho mais à frente. Certo. Olha, Paula, costumas dizer que as mulheres, quando terminam a licença de maternidade, não regressam ao trabalho, recomeçam ao trabalho. Sim. Porque a verdade é que aquela mulher que saiu do seu local de trabalho para ir gozar a licença, ter o seu bebê, vai voltar uma pessoa completamente diferente. E das várias mulheres que já acompanhaste nesta fase, quais é que sentes são assim os principais desafios na preparação do regresso ou do recomeço ao trabalho? Marta, eu preciso também dizer que, se calhar, o primeiro desafio é mesmo a noção de saber que existe uma preparação.
Ok. Portanto, não são assim Ok. tantas as mulheres que procuram isso, tal como já vai-se falando e é mais popular, ainda não tanto como nós merecemos, o plano de parto, não é? O plano de regresso ao trabalho é algo novo. Certo, é algo que nem certo. se fala muito e é isso que nós fazemos aí. E Sim, aí, um bocadinho antes de se calhar estar enquadrado aqui num plano de pós-parto, que também se começa a falar, mas Exatamente. menos com plano de parto. Exatamente. Mas que às vezes esta opinião pode ser assim um bocadinho não é dúvida, levantar aqui algumas oposições, mas às vezes acho que é mais importante um plano de pós-parto do que um plano de parto. É assim, das mulheres que vão chegando, eu sinto que cada uma de nós vai ter um foco ali em algum lugar, não é? Há umas que preferem ir por partes, então vamos por gravidez, Sim. parto e pós-parto, e há outras que preferem ver um pouco mais além do horizonte e então pensa logo no pós-parto, e ao pensar no pós-parto faz com que a gente dê uns passinhos para trás. Sim, sim. Então, por Porque exemplo, claro que depois a experiência de parto vai impactar o vai pós-parto. impactar o Claro pós-parto. que sim. Exatamente, é Mas- nesse sentido que eu digo. Então, nesses desafios que tu me perguntas que elas trazem, vem sempre, por exemplo, a questão do parto. Portanto, existe aqui, não existem ainda estudos científicos, e eu espero que alguém que esteja aí a ouvir, que faça pesquisa, que faça essa correlação científica entre a experiência de parto e o regresso ao trabalho, Ok. porque existe aqui algumas semelhanças. Se houve uma experiência positiva, uma experiência mais passiva, uma experiência de eu não preparei e é o que o profissional de saúde disse para eu fazer, acaba por ser muito similar de eu não sei se posso fazer isto, eu não sei como é que vai ser o meu regresso ao trabalho. E depois temos um outro estilo, uma outra forma de estar, que é eu preparei o meu parto, eu sou dona daquilo que eu quero, eu vou procurar informação, eu também tenho estas mulheres que chegam até mim. Então aí os desafios vão se dividir um bocadinho de eu não sei se posso, como é que eu comunico, às vezes até com os próprios companheiros e companheiras. Ok. Portanto, Sim. é muito transversal. Se esta capacidade de comunicação e de decisão não acontece só com a entidade empregadora, é com a rede de apoio. Certo. Ou por outro lado é, eu vou fazer, mas não quero retaliações. Então se calhar sou um pouco mais impulsiva e um pouco mais de eu vou informar. Paula, como é que nós podemos fazer isto de forma a que não se crie aqui, ou não se levante ondas, como nós chamamos. Sim. Então isto seria um dos vários desafios que aparecem. E a amamentação também. Tenho que trazer isto aqui. Aparecem muitas pessoas que querem estender, pensar em regressar mais tarde, ou regressar em outros formatos, ou como é que podem pensar em cenários que nunca viram, Certo. porque às vezes são as primeiras que estão a fazer algo diferente, para poder conciliar com a amamentação. Então existe muito aqui também o tema de como é que eu faço para voltar para o trabalho e mudarmos um bocadinho esta realidade de eu volto e eu paro de amamentar. Sim. Porque infelizmente ainda costuma ser Sim. muito essa realidade, porque as licenças dificilmente não é. Ou se estende a licença, mas depois muitas famílias às vezes até querem estender, mas financeiramente não o podem fazer. Portanto, as licenças acabam por ficar ali na sua maioria para a mãe nos 4, 5 meses. E depois com o stress, próprias alterações de rotina, é depois Sim. uma bola de neve. É uma bola de neve. E Marta, agora também trouxeste aí um desafio que é bastante frequente, que é, eu sei que na grande população portuguesa nós temos vários estratos sociais, mas quem procura a mentoria acaba por ter algum privilégio cognitivo e financeiro. E mesmo assim, os desafios são muito semelhantes com pessoas que não têm essa capacidade financeira que mencionaste. E eu tenho essa noção porque também faço muito voluntariado e tenho acesso a projetos até aqui do Norte que me dão esta ideia de um espectro maior. E a verdade é que mesmo quem tem a capacidade financeira para o fazer, não sabe usufruir ainda. Ou porque tem receio do que é que vai acontecer com a sua carreira, ou porque nunca esteve parada tanto tempo, e aqui o parado, entre aspas, não é? O que é que isso significa em pós-parto, mas que para muitas identidades aquilo é realmente estar parado, e também a noção de disponibilidade financeira, porque nós temos muitas famílias que ou trocaram de carro já a pensar na expansão da família, ou têm as mesmas férias que sempre tiveram nesse ano, e estamos a falar de férias que até têm uma questão
gestão financeira bastante forte. Então há aqui uma reflexão que é feita com o agregado familiar, que normalmente são as mulheres que vêm ter comigo, mas depois elas levam este TPC, o recado para casa, o trabalho para crescer para casa, e aí há esta questão financeira também que eu acho importante trazermos. Nós temos que repensar a nossa relação com o dinheiro e a disponibilidade financeira se decidirmos ter filhos. Aqui, para mim, é uma das questões também que nós trabalhamos muito em mentoria. Eu normalmente até costumo dizer, quando nos procuram ainda numa fase de pré-conceição, principalmente porque estão a passar por processos de procriação medicamente assistida, costumo dizer, né, que aqui a preparação da licença começa na pré-conceição, né? Que principalmente se conseguirmos aqui fazer uma almofada financeira para depois, a seguir mais para a frente, quando a gravidez acontecer e o bebê nascer, e depois passar a licença inicial, conseguirmos usar, por exemplo, uma licença complementar. Completamente. E ser algo interdependente. A nossa geração de mulheres também tem muito isto de como é que eu vou fazer com a minha licença, com o meu salário, e isto é uma coisa interdependente, porque então a conversa tem que ser, se houver o casal, não é? Se for uma questão independente, aí não estamos a falar, mas sendo casal, havendo uma parceria, é a nossa licença, é o investimento financeiro, a almofada financeira da família. E isto é poucas vezes falado. Muito poucas vezes falado. A mulher também coloca isso, e por exemplos que tem, eu não de todo que quero aqui apontar que seja responsabilidade nossa só, mas colocamos isso também na nossa mochila. Que às vezes está muito pesada. Sim, muito pesada. Olha, Paula, aqui o grande tecido empresarial português são pequenas, médias empresas, muitas delas sem grandes estruturas por trás ou departamentos de RH. Então, como é que, daqui da tua experiência também, porque tens aqui uma vertente da parte das empresas, como é que as empresas, sejam grandes ou pequenas, podem apoiar as famílias, tipo aqui as mães e os pais, nesta nova fase, portanto, quando recomeçam o trabalho? Realmente as duas realidades são muito diferentes. Com a Parents and Partners nós trabalhamos mais com multinacionais. Sim. Então, empresas que normalmente têm mais do que 500 colaboradores. Porque também são as que têm, se calhar, a disponibilidade financeira para fazerem esse investimento, não é? Porque as PME às vezes nem a formação obrigatória fazem. Exatamente. Então aí existe sim a possibilidade para os dois. No caso das PMEs, se calhar vou passar aqui um pouco mais breve, porque nem é muito o trabalho que nós fazemos, porque é realmente um trabalho mais emocional. É um trabalho mais de acompanhamento, de validação. Se nós estamos a falar de 2 ou 3 pessoas na mesma empresa e em que uma se sente quase que um empecilho ou um problema porque engravidou, ou porque vai ter um outro filho, ou porque isto é uma questão de cultura. Isto não precisa necessariamente de um investimento financeiro. É um investimento de mindset, é um investimento de cultura organizacional, tal como acontece, e aqui eu sei que algumas pessoas pode ser um pouco controverso, mas eu utilizo muito, é utilizar as mesmas ferramentas e estratégias que nós utilizamos de empatia e de acolhimento quando é uma doença. Nós temos muita dificuldade em utilizar exatamente as mesmas ferramentas que nós usamos para a desgraça, para aquilo que é a vida, aquilo que é a saúde. Então, aí nas PMEs tem a ver com personalização do contexto. Na parte das grandes empresas temos um mundo de coisas que podem ser feitas, mas eu diria que aquilo que faz falta em Portugal, número 1, é não levantarmos a bandeira de que somos maravilhosos quando estamos a fazer aquilo que é o nosso dever. Então eu fico bastante inquieta, para não utilizar outra palavra, quando se comemora uma sala de aleitamento materno, quando deveria ser uma obrigação fazermos o mais rápido possível com uma cultura de apoio, não é? Mas infelizmente estas questões, não é, até às vezes há muitas famílias que nas sessões de direitos parentais têm estas dúvidas. Tenho o horário da amamentação, mas preciso extrair no local de trabalho. Como é que é? Desconta? Não desconta? Porque lá está, esta parte da extração de leite materno no local de trabalho não está regulada em lado nenhum. Então eu acho que talvez seja por aí que fazem, não é? Por aí. Employer branding, com criarmos uma sala de amamentação. Completamente. E aí nós, colaboradores, também temos um papel ativo a ter, e que também não é comum ainda em Portugal, que é, ok, eu sei que não há, eu faço parte da solução em vez só de acusar. Então eu posso, um mês antes, enviar uma mensagem, um e-mail e perguntar:
não há, como é que nós podemos transformar uma sala, pelo menos nesta fase, nisto, e no ano seguinte irmos buscar aos recursos humanos um orçamento para quem vem a seguir já ter a sua sala, ser assim algo um pouco mais construtivo, e nós ficamos muito à espera ainda de que alguém o faça por nós. Não vai acontecer. Não vai acontecer, não é? Os grandes exemplos que nós temos na Europa foi feito pela população, pelos cidadãos, como nós temos agora a iniciativa também por mais 6 meses de licença, e nós ainda temos que começar a ativar esse tipo de atitude. Tal como, por exemplo, também já tenho ouvido muitas vezes, eu tive muita sorte porque fui promovida e estava grávida. Eu tive muita sorte porque posso sair a horas. Nós temos que começar a observar o efeito colateral destas frases. Sim. Porque quando nós dizemos isso, quase que damos a opção a quem liderança, chefias e recursos humanos de nos retirar essa sorte, e não pode ser sorte. Sim, tem que ser procedimento. Até porque está na lei. Até porque está na lei. Então eu diria que a primeira coisa que as empresas em Portugal têm que rever, e é prioridade, e aí estamos muito alinhadas, é o fazer valer os direitos dos colaboradores sem retaliações. Sim. As duas coisas juntas. Só fazer valer com retaliações não fica vale bastante complicado. Exatamente. Então aí também tem que haver a nossa atitude de dizer e preparar: eu vou usufruir e não quero retaliações. Esta frase muda tudo. Tudo. Porque mostra que a pessoa está atenta e que a pessoa não vai ficar à espera que aconteça. Então a formação da liderança, nesse sentido também, nós temos muitos líderes jovens que não sabem quais são os desafios da parentalidade, do regresso ao trabalho, e eles não sabem mesmo. Se não sabem, precisam de formação. Tal como precisam de gestão de tempo, tal como precisam de marketing e inovação, precisam de formação para aquilo que é a gestão dos colaboradores com filhos. Olha, e ao lidares aqui com empresas, e aqui nesta parte, lá está, do exercício de direitos parentais, qual é que sentes são assim os principais entraves, vieses que existem dentro das próprias organizações para conseguirem apoiar devidamente a jornada da parentalidade dos colaboradores? O número 1 são as pessoas que estão nos momentos de decisão, não estão a separar aquilo que é a sua história pessoal daquilo que é o bem comum da empresa. Então, se nós apanharmos um líder ou alguém nos recursos humanos que não quer ter filhos, por exemplo, essa ou empresa... que até teve, e que muitas vezes ouço as famílias a partilharem isto. Porque a minha manager, a minha chefia disse: eu na altura só amamentei até aos 6 meses e não morreu a minha filha, e está bem. Exatamente. Portanto, para que é que precisas ou ao terceiro dia está a ligar e está a participar em alguma coisa. Isto, se a pessoa está bem com isso, ótimo, tem essa opção, mas projetar isso e esperar isso do resto da empresa é o grande entrave que nós temos. Então, Parents and Partners vê-se com esta dificuldade logo naquilo que é a apresentação dos nossos serviços. Dependendo de quem temos ali do outro lado, nem sequer entramos. Certo. Nem temos a porta aberta. Tendo a porta aberta, depois os entraves vão ser pensar que isto realmente tem um retorno financeiro naquilo que é a rotatividade das pessoas. Portanto, nós estamos aqui a falar de uma estatística global, porque em Portugal ainda não temos esses estudos, de cerca de 45% a 48% das mulheres saem das suas posições até 2 anos do regresso ao trabalho. Portanto, nós estamos a falar de muita rotatividade, muitas das vezes a própria empresa acabou por investir naquela pessoa e de repente, porque passou a ter um filho e não sabem, porque é verdade também que as colaboradoras não nomeiam a razão verdadeira pela qual estão a sair. Isto também é aqui uma coisa que é uma questão de horários, de rotatividade de horários, e querem uns 9 às 5, ou porque querem enquadramento na segurança social, como foi o meu caso, por exemplo. Exatamente. Ou então porque estão a passar por algumas dificuldades, e aí também podemos depois falar um bocadinho da carga mental em casa. Portanto, nós já existem empresas em Portugal, são unicórnios, mas existem, que dão formação sobre carga mental dentro no mercado de trabalho. Para quê? Para que essas mulheres e esses homens que lá estão, porque depois também podem ter as suas companheiras noutras empresas, possam perceber que aquilo que elas às vezes estão a ficar exaustas e cansadas no segundo turno, chamado segundo turno, está a ter impacto na sua atividade profissional. Então, esta ligação dos dois mundos é um desafio ainda, até por causa da lei, não é? Então, mas isto é intimidade, não vamos mexer nisto. Dá para fazer, existem projetos incríveis, nós temos parceiros muito especializados neste tema, em conseguir trazer literacia sobre a carga mental, sobre a divisão das tarefas domésticas, de uma forma em que nós não invadimos a privacidade de ninguém. Portanto, fica muito genérico, depois cada um acaba por adaptar à sua maneira. Mas isso é um dos desafios. Recolhe a informação e depois leva
no trabalho para crescer, não é? Exatamente. E Marta, e uma coisa também que é associar ainda o tema dos filhos a algo que não tenha que ter orçamento. Portanto, é muito ainda associado a vamos fazer uma iniciativa, vamos fazer um encontro. Ou uma celebração do Dia da Criança, ou a festa de Natal para as crianças, sim. Exato. As celebrações são super importantes, mas se elas estiverem num campo minado, acabam por ser contraproducentes. Sim. Muito contraproducentes. E haver esta equidade, quando nós falamos de equidade, a equidade também destes benefícios. Eu lembro, eu trabalhava na mesma empresa com o meu companheiro no primeiro Natal que nós tivemos juntos, depois de ter filhos, e eu lembro-me dele ir e eu não ir, e eu pensar, isto vai ter que ser sempre assim agora, não é? E pensar que talvez repensar o one size fits all. Então, se calhar, os sunsets, os happy hours e essas questões todas que antes funcionavam, haver outro tipo de atividades que sejam mais adaptadas, mais úteis, mais de índice de satisfação para os colaboradores que tenham filhos. Sim, sim. Eu acho que ouvi uma vez a dizer isto e fez-me todo o sentido, nunca tinha pensado sobre isso. Por exemplo, o benefício de ginásio, para quem tem, sei lá, tipo 2 filhos, né? Como é que vai conseguir às vezes usufruir desse benefício de ginásio, não é? Exatamente. Então esta ideia de escutar mesmo verdadeiramente os colaboradores vai trazer pistas do que é preciso para aquele ecossistema. E isto é uma coisa que é muito pouco feita em Portugal. Faz-se para os clientes externos, portanto, se for para marketing e produto e tecnologia e user experience da tecnologia, isto vamos lá todos, mas aquilo que é realmente adaptar às necessidades dos colaboradores, parece que é assim um mundo, mas se nós perguntarmos, depois podemos não fazer. Não, são 2 passos diferentes. Sim. Primeiro ouvimos, depois vemos aquilo que podemos fazer e isso dá evolução, dá progresso, em vez de ficarmos estagnados e gastar dinheiro. Porque gasta-se muito dinheiro, gasta-se dinheiro em coisas que não são aquilo que as pessoas querem e precisam. Sim, sim, e que depois não vão trazer retorno. Sim. E como é que achas que as empresas se podem preparar para estas ausências das trabalhadoras, dos trabalhadores, não só na fase da gravidez, licença, mas depois aquelas posturas ausências porque os miúdos entraram na creche, estão doentes? Passa mesmo aqui pela formação da liderança, não é? Dos team leads, dos managers, porque vão ser o primeiro ponto de contacto a que aquele trabalhador vai dizer: hoje não posso ir trabalhar porque o meu filho acordou com febre. Completamente. Formação da liderança, e essa liderança depois vai polinizar aquilo que são os ambientes das equipas. Porque se colegas, e nós recebemos muito isso, não é? Às vezes até a chefia é uma chefia já evoluída, humanizada nesse sentido, mas depois toda a equipa é muito jovem, nos meios tecnológicos isto acontece muito, não é? Toda a equipa não entende. Se não houver este discurso, não houver esta educação dentro da empresa por parte da liderança, não vai persistir. Vai haver naquele momento, naquela situação, mas não vai acontecer. Exemplo específico, alguém que vai sair por uma licença de maternidade ou uma licença de paternidade, não é? Quando essa pessoa sai, fazermos um anúncio de que esta pessoa está a sair, quem vem para o lugar dela é realmente provisório e que não existe o risco da pessoa ficar com medo de que quando voltar vai ter o seu lugar, e a pessoa que volta também, a pessoa que lá está, ter noção de que, olha, o plano inicial é limitativo. No entanto, se acontecer alguma alternativa aqui, depois integras a equipa noutro lugar. Mas isto às vezes, ou seja, às vezes a liderança até pode estar super receptiva a estes temas, mas aquilo que da experiência que vou tendo é que depois o problema, a questão são os colegas. Porquê? Porque, por exemplo, não houve alguém para substituir. Durante a licença, o que é que faz com que os colegas fiquem sobrecarregados? Ou um horário de amamentação que dura para além de 2 anos, aquela trabalhadora, quando efetivamente lhe reduzem a carga de trabalho para as 6 horas por dia, porque sabemos que há muitas mulheres com horário de amamentação, mas continuam com uma carga de trabalho para 8 horas por dia, têm aqui a fazer em 6, mas quando isso não acontece, essa carga acaba às vezes por ser distribuída pelos colegas. Então temos aqui esta questão, não é? O problema às vezes não é a liderança, ou melhor, não é a gestão, a receptividade da liderança, mas a gestão depois do trabalho que fica. Completamente. E é um loop, Marta, porque na verdade quem fica, na maioria das vezes, aceita, faz e depois acaba por retaliar para a pessoa que volta. Sim. Então
temos que repensar um bocadinho a nossa forma de ver isto. Se eu estou numa reunião de equipa e sabemos que é uma equipa pequena, que vai haver nos próximos tempos um volume de trabalho enorme, porque já conhecemos a atividade, e a colega diz que se vai ausentar, a minha pergunta enquanto equipa é, então, quem é que vem para o lugar? Nós não fazemos isto. Nós vamos para o café reclamar em vez de encontrar soluções construtivas. Então, sim, as empresas também são feitas pelos colaboradores e é necessário que haja esta pergunta: quem é que vem? Porque a maioria das licenças são pagas pela Segurança Social. Portanto, em termos financeiros, a empresa tem esse budget disponível para contratar uma pessoa temporária. É uma questão cultural, porque nos outros países é isto que acontece de uma forma muito fluida, a verdade, e até há um tempo de sobreposição para haver esta troca de passagem de trabalho. Só que em Portugal é jogar um bocado o barro à parede, que é vamos experimentar, ver se a equipa consegue aguentar. Distribuir se não as tarefas aguentar, por logo todos. se vê, tarde demais. Tarde demais para todos, e é por isso que nós estamos a viver esta cultura extremamente tóxica e pouco saudável para aquilo que é a conciliação da vida familiar. E depois, para não falar, aquilo que estavas a dizer no início, quando há uma substituição, mas depois quem vai de licença fica com receio de não ter a porta aberta quando voltar. Quando volta, é isso. E sabes, eu tive um diretor de uma empresa de retalho cá em Portugal, que ele dizia-me assim: Paula, eu percebo aquilo que tu estás a dizer, mas eu posso te garantir que eu, enquanto CEO desta empresa, verifico cada detalhe para ser um lugar seguro. No entanto, as mulheres ainda vêm ter comigo para anunciar que estão grávidas e tremem. Então também há aqui um caminho a ser feito por nós, mulheres, de perceber o quão seguro é. E muitas vezes nós temos esse receio por aquilo que vimos, de histórias de outros lugares, das nossas mães e tias, mas em algumas empresas, em alguns lugares, é seguro. E quando eu digo é seguro, pela lei até, não é? Nós temos que olhar para a nossa lei portuguesa. Ok, então, mas se me fizerem isto, eu vou acionar. Eu não estou assim tão desamparada quanto isso. E nós não nos lembramos disso. Nós utilizamos a lei portuguesa quase só como em último caso. Em SOS. Em SOS, não é? E com certeza tu e a tua equipa têm essa noção. Mas não, a lei portuguesa são os nossos direitos, e para nós pensarmos nisso, até para amenizar esses receios que estavas a dizer. Sim. Olha, mas também há bons exemplos em Portugal, certo? Há bons exemplos. Conheces assim empresas de determinados setores que tenham boas práticas em Portugal? Acredito que ainda seja a minoria, mas que já começam a surgir. Existem sim empresas que estão verdadeiramente dedicadas a fazer mais e melhor. São muito poucas ainda, mas já se começa a haver um zoom de imitação. Ok, portanto, isso é bom. É bom. Se por um lado há pessoas que dizem mas acontece isto, e por outro lado não acontece algo estruturado, eu gosto de pensar que pelo menos estamos a começar e a avançar. Depois fica e melhora. São poucas as empresas, mais no setor, por exemplo, da tecnologia. Note que como talvez tenham um contacto com outros países e começam a esta cultura transversal de employee branding, acaba por ser quase obrigatório. Então, mas se a minha colega com quem eu trabalho em Milão, na Suíça, no Luxemburgo, tem estes direitos, porque em Portugal eu não tenho? E depois as empresas sediadas em Portugal estão a tentar perceber como é que podem fazer com que isso aconteça em Portugal. Mas também, aqui, sendo da parte aqui do setor tecnológico, também há muita rotatividade dos trabalhadores, mas, ou seja, porque as empresas têm dificuldade em reter talento, no sentido que há mais procura do que oferta de trabalhadores. Então os trabalhadores vão mesmo para as empresas que lhes dão melhores benefícios, melhores salários, e se calhar também, digo eu, poderá ser por aí, ou seja, querem mesmo reter o talento que têm. Completamente. E aí é para as outras empresas perceberem que ao imitarem, fazerem uma mímica disso, vão estar a poupar, vão estar a ter as pessoas no seu melhor. Portugal, em termos da União Europeia, é o terceiro país com mais mulheres com filhos no mercado de trabalho. Okay. Portanto, nós temos que olhar para este número e perceber que nós vamos precisar de equidade neste sentido. Há um exemplo específico que eu gosto, e para a Parents and Partners é quase que um pré-requisito. Nós olhamos para a questão da amamentação. Nós temos muitos edifícios que têm casas de banho adaptadas para as pessoas com dificuldades, não é? De locomoção, com deficiência.
isto ninguém pergunta se é uma pessoa, duas ou três. Certo. É para estar lá. Então voltar a pensar Porque também... está na lei. Porque está na lei. Pensar na arquitetura das coisas, nesse sentido, é importante. Então já temos empresas a fazerem isso, a começarem por aí. E depois, ao começar por aí, também cria esta ideia, tá bem, mas não podemos ter lá só esta funcionalidade vazia. E então começa-se a criar uma cultura de apoio. Fala-se muito ainda de algo que para mim não é coerente, que é, nós temos horários flexíveis, não é? Nós deixamos o teletrabalho e falar disto desta forma para mim é muito pouco coerente, mas ainda cai nos ouvidos da população em geral como ótimo. É um benefício Como espetacular. um benefício, em vez de ser um direito. Então aí também temos um caminho para seguir. Algumas empresas que já não falam disso porque estão a cumprir, e depois nós também já tivemos esse caso que até contratam sessões de apoio, esclarecimento para os recursos humanos e para a liderança, e que também deixo aqui a nota. Eu sei que muitas empresas grandes têm o seu departamento jurídico, mas tal como na medicina, tal como noutros lugares, às vezes não estão atuais, não é? Sim, Porque sim. não pedir uma consultoria, por exemplo, à vossa equipa para poder ir lá e estarem a fazer aquilo e a cumprir a lei atualmente, que está sempre a mudar. Então isto é algo que algumas empresas também já têm no seu calendário, que é ter esse apoio de lei atualizada. E assim, por último, em coisas espetaculares, como eu trouxe aqui também já algumas empresas na altura, assim, na área da banca, na área da hotelaria, já vou conhecendo, mas são muito poucas, mas também já existe, que trazem também esta noção, por exemplo, de aulas e formações de parentalidade consciente, de apoio ao sono de toda a família. Isto são detalhes que têm impacto direto na atividade e na performance das pessoas, mas já existe, sim. Boa. Até porque estavas a falar esse tema do sono. Normalmente, né, quando os bebês começam com a chamada regressão do sono, coincide com o regresso ao trabalho da mãe. Com o regresso ao trabalho. E deixar aqui uma nota que eu aprendi com uma educadora parental, que também foi uma pessoa que mudou muito a minha forma de ver o regresso ao trabalho, que é nós comunicarmos isto aos bebés. Não é? Nós não comunicamos isto aos bebés. Muitas das vezes estamos a pedir, sei lá, uma sessão contigo, uma sessão comigo, estamos a falar com a sogra, estamos a ir visitar escolas e o bebê está ali um bocadinho, mas o que é que se passa? A minha mãe vai aonde? Vai fugir? O nomear, nós quando estamos com eles na barriga, já se vai falando, ok, vamos conversar com os bebés, eles entendem. Depois há ali um período em quando eles são bebés e pequeninos, parece que esquecemos-nos que são seres humanos, neurologicamente capazes, à sua maneira, de entender. Então, deixar aqui esta dica express, que é, no regresso ao trabalho, conversem com os vossos bebés, expliquem aquilo que está a passar, porque isto tem tendência a atenuar as questões de sono também. Certo. Olha, Paulo, voltando aqui à parte das famílias, na esmagadora maioria dos casos são aqui as mulheres mães que usufruem dos seus direitos, licenças alargadas, horários de amamentação, teletrabalho, as faltas quando os miúdos ficam doentes, apesar de estar previsto para ambos, o mesmo número de faltas por ano para a mãe e para o pai. O que é que era mesmo importante aqui as mulheres saberem sobre a comunicação destes processos à chefia, ao manager, ou seja, para além da parte jurídica, claro, não é? Que para ativarem estes direitos, aqui a nível de comunicação, algum truque que assim mesmo importante que as mulheres devam saber? Eu vou voltar à comunicação prévia. Acho que isto ajuda muito para quando acontece, quando nós estamos para regressar ao trabalho. Ali eu diria tentar ser entre 30 dias a 15 dias, até por causa dos prazos, mas nós pedirmos uma reunião com a liderança ou mesmo com a equipa, está tudo certo, se nós quisermos, isto é do nosso consentimento, não é legal, podermos dizer, atenção, que é previsto, eu não sei se vai acontecer, mas haver mais faltas da minha parte, porque vai integrar a escola, por o que quer que seja. Ao dizermos isto, quando acontece, temos mais facilidade de dizer, mas eu já tinha previsto isto. Porquê? Eu gosto de trazer isto também e temos que comunicar a qualquer equipa, qualquer atividade laboral que nós tenhamos. É claro que se trabalharmos sozinhas é uma situação diferente, é quase um tete-a-tete. E às vezes é mais difícil. É mais difícil. A questão aqui é, não é um problema nosso a nossa falta. Nós levamos e colocamos na nossa grande mochila quase como, mas agora eu vou faltar e vou criar este grande problema na equipa. Não, é uma situação
de contexto de vida, em que pode ser por nossa saúde, por saúde dos nossos filhos, hoje em dia cada vez mais por saúde dos idosos também, não é? As mulheres às vezes... Sim. Acabei Estamos de faltar... aqui na geração sanduíche, né? Portanto, acabei de faltar porque a minha criança estava doente e na semana seguinte tenho que faltar 2 ou 3 dias porque tenho alguém a cargo que precisa de mim. E são dois direitos diferentes. Sim. E esta ideia de nós podermos comunicar alivia a nossa culpa, primeiro que tudo, porque existe uma grande culpa, é um trabalho, é um processo de perceber isso, não de todo que consigo dizer e adoraria que é muito fácil fazermos isto sem culpa, não é? É um processo para cada contexto, cada família, cada momento. Até porque eu própria passei por isso, depois daqui do Covid e da normalização do teletrabalho. Quase que o convite, pelo menos no mundo corporativo, é ok, precisas ficar em casa com o teu filho que ele está doente, ele não pode ir à escola, ok, mas tens o portátil, então tipo, olha, vais fazendo o que conseguires. E às vezes não chegamos a lado nenhum. Exatamente, eu lembro de comentários também num episódio que vocês faziam turnos, não é? Mas e depois o turno do descanso, onde é que fica? Não fica. Não fica. E então podermos ter isso em mente para comunicar também ajuda mais uma vez. E um truque que eu gosto muito, que é Smile and Wave, do inglês, que é sorrir e dizer que sim, é quase que deixar ali a questão em cima da mesa e toda a gente perceber que não, eu não vou ser responsável pela solução também. Que isto é uma coisa muito que as mulheres fazem. Nós temos a situação, vamos faltar, mas queremos prever tudo para que não haja uma situação e então depois entramos em sobrecarga. E então isto também é importante. Nós conseguimos perceber que a nossa ausência não é só um problema nosso, é um problema de equipa, porque as equipas normalmente estão muito curtas, as equipas estão sobrecarregadas já, e isso é uma premissa do campo. Não é porque eu faltei, porque eu tive esta situação que eu piorei tudo. Não. Vamos nos lembrar de dividir a situação. Isto ajuda muito na comunicação e, caso a gente apanhe ali uma liderança ou um colega que faça uma birra, gosto também de lembrar que quem é pai e mãe é expert em lidar com birras. Portanto, é lidar com a birra de um adulto e não ceder, porque ao ceder, também mais uma vez como na parentalidade, quando nós cedemos, perdemos a coerência. Então, se alguém nos faz uma cara um pouco mais feia, entorce-nos o nariz e diz, mas outra vez, está doente outra vez, e nós aí dizemos, ok, então se calhar vou tentar arranjar outra solução. Isto dá espaço para que a outra pessoa diga, ok, se eu fizer isto então se calhar ela arranja outras soluções. E às vezes a solução não é arranjar um pai, uma avó, às vezes é eu quero ficar com a minha criança porque ela está doente e eu tenho essa possibilidade e quero. E isto também tem que ser válido. Muitas vezes coloca-se aqui alternativas que não é aquilo que a pessoa quer e precisa, não é? Então também ter isso em conta acho que ajuda naquilo que é a comunicação, mesmo, vou voltar aqui, isto é mesmo importante porque o Covid trouxe muito, mesmo nas situações dos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde também têm uma cultura que é quase militar, no sentido de, então, mas se eu saio, os meus colegas ficam sobrecarregados. Sim. Isso é verdade. E o serviço depois até, se calhar, até pode fechar porque não tem ali o rácio mínimo do número de profissionais. Isso é verdade, mas a verdade é que enquanto nós continuarmos a tapar esses buracos, não vai haver soluções de raiz e soluções mais sustentáveis. Então, aquilo que nós estamos a fazer, que é sobrecarregar a nossa vida, vivermos com arrependimento de vários momentos da nossa vida, não está a solucionar o problema. Então também não é uma alternativa viável. Sim. Isto é mais um tema para a mochila, não é? E para a carga mental. Que é real, e tu tens um post, acho que no Instagram, sobre a curva do regresso ao trabalho. Sim. Em que normalmente as mulheres quebram, não é ali na altura de regressar ao trabalho a seguir, é já um bocadinho depois, não é? Um ano, às vezes até 2, não é? Sim, é um bocadinho depois, porque nós entramos naquela coisa da licença em que eu tenho tempo e a outra pessoa está a trabalhar. Então nós entramos numa lógica de constituir processos e quase que ficarmos responsáveis por tudo e mais alguma coisa, e quando entramos no trabalho deixamos de ter essa disponibilidade emocional, física e funcional, não é só funcional, e de repente não sabemos que a outra pessoa consegue fazer também. Então esta ideia de pensar e mapear as tarefas, mas eu quando digo tarefas é mesmo desde o início do pensar, não é? Exemplo específico, festa de anos. Uma festa de anos não implica só levar a criança, implica ir buscar a prenda, implica verificar se vai ser num parque, se vai ser noutro lugar, então nós temos que pensar a roupa que a criança vai levar. Se vai precisar de meias antiderrapantes. Antiderrapantes, lembrei-me exatamente
exatamente isto. E estes são detalhes que normalmente estão associados à mulher que passou a ser mãe exatamente no mesmo minuto que o pai, só que nós, por treino, nós por estarmos a ver umas às outras a fazer, acabamos por não perceber que é cultural, não é biológico. A carga mental, ela tem que começar a ser falada como algo que é cultural, não é biológico. E nós ainda associamos não, mas eu sei fazer melhor, se forem eles a fazer, isto vai ficar mal feito. É verdade, é falta de treino. Sim. É simples quanto isto. Quanto mais horas de voo, mais fácil, mais rápido, mais eficiente vai ser feito. Faz todo sentido. Olha, estamos aqui a chegar ao final da nossa conversa. Para quem nos está a ouvir e está aqui a terminar a licença e prestes a regressar ao trabalho, que conselho é que davas? Façam um plano de recomeço ao trabalho. Porque nesse plano, e aí podem fazer, se não tiverem condições financeiras para poder fazer uma ação como profissional, e esses profissionais podem ser como nós, mentores, podem ser coaches também, alguns conseguem fazer porque fazem perguntas que faz para fazer ali o plano, fazer uma sessão convosco. Utilize a inteligência artificial, está muito boa, já fiz alguns testes, mas fazer este plano vai fazer com que a gente olhe para coisas que outras famílias já passaram e nós termos a humildade de perceber que existe uma probabilidade de eu passar por esses desafios também. E colocar também uma coisa que muita gente esquece, Marta, os pequenos sonhos na agenda. Quando nós pensamos no regresso ao trabalho, fala-se muito de coisas difíceis, de quão ficamos lentas, de quão estamos cansadas, mas existe uma panóplia de coisas muito boas que podem e têm que acontecer nesse momento de vida e que se não estiverem na agenda, também é uma coisa que eu utilizo muito, é coloca-te na agenda. Se não estiver na agenda, não vai acontecer. Então nós olhamos para as coisas do resto da vida com a mesma prioridade que o trabalho, porque o trabalho está a colocar um plano que se sobrepõe àquilo que é a necessidade dos primeiros anos da família, não só da criança, que dói muito. Olhar para os olhos de alguém com arrependimento é das coisas mais duras do ser humano. Então todo o trabalho que eu faço e todas as escolhas que eu faço na minha maternidade são muito baseadas em pessoas mais velhas, a quem eu perguntei mesmo do que é que se arrepende. Então se eu pudesse deixar só esta dica, seria, número 1, fazer o plano de regresso ao trabalho, mas associado ao conceito de do que é que eu não me quero arrepender. Isto traz muito uma personalização para o contexto de cada um e traz também a possibilidade de perceber o que é que eu posso, quais são os meus recursos nessa fase, para deixarmos de ter esta ideia de que o regresso ao trabalho é um terror, de que é um momento que vai estragar a nossa vida, a nossa carreira, que é um risco. A nossa geração estudou tanto, nós investimos tanto. Para desperdiçar tantos meses parada. Esta narrativa não faz sentido. Eu sou embaixadora dos filhos no currículo, aqui em Portugal, e eu acho que olharmos para isso com outra narrativa, olhar que nós estamos a melhorar as nossas competências, faz com que o regresso ao trabalho seja mais sereno e mais leve. Eu acho que, dando aqui uma chega aqui também, se calhar acho que é importante as famílias informarem-se da parte jurídica, porque não precisam, e temos um episódio sobre isso, né? do regresso ao trabalho gentil. Não é preciso, tipo, um dia estarem de licença e no dia a seguir já estar 8 ou 10 horas longe do bebê. É isso mesmo, conhecer essas opções. No meu template do plano de regresso ao trabalho está o vosso podcast, porque isto é uma coisa tão fácil e tão útil que as pessoas têm que ter. Ok, eu fico a saber quais são as opções que eu tenho para depois tomar decisões, porque tomar decisões sem saber as opções que há normalmente vai ser limitado. Não digo que possa correr sempre mal, na maioria das vezes corre mal e só depois é que vamos procurar, mas fica limitado, fica uma escolha condicionada. E acho que aqui da parte das empresas, também já estou a falar disto, não é? Se calhar fazerem aqui um plano também de re-onboarding, não é? Isto aqui é uma relação a dois, não é? Isso é obrigatório por lei também e não é feito. Pois. É obrigatório por lei a reintegração depois de uma ausência prolongada. Sim, a reintegração, mas não aqui um plano, não é? De acolhimento. Sim. Acho que a palavra-chave é essa, tens toda a razão. É um plano de acolhimento, porque aí, quando a pessoa possa não estar nas suas melhores condições, até às vezes até com condições de depressão pós-parto ainda, no regresso ao trabalho, possa sentir que volte no seu tempo, sem ter que provar nada a ninguém. Porque aquilo que está na lei, lá está a fala que o trabalhador tem que ser reintegrado no seu posto de trabalho,
Mas isso pode ser tipo chegar no primeiro dia após licença ao trabalho e já ter tipo a caixa de e-mails a explodir e uma pilha de documentos para assinar, por exemplo, né? Completamente. Portanto, E aí, Marta, uma coisa muito prática para quem nos ouve, que seja de recursos humanos ou que possa ter algum espaço de criatividade nos seus locais de trabalho, é esta ideia de peer mentoring, ou seja, de mentoria entre colaboradores. Quem já regressou ao trabalho, ser a pessoa de referência de quem vai sim, voltar. sim. Porque quando nós temos um colega novo, até chás fazemos e trazemos uma coisa maravilhosa. E faz o pequeno almoço e traz um bolo e sorriso. E vai toda a gente almoçar fora. Exatamente. E a reintegração de uma mulher é quase como, ok, tudo bem, queremos saber uma vez sobre aquilo que foi os teus 6 meses, mas depois acabou, segue. Então esta falta de empatia, esta falta de quase que equidade de adaptação de tempo de integração da pessoa, poderia estar naquilo que são os processos de tu tens esta pessoa de referência para te ajudar a reintegrar. E isto também não tem um custo financeiro. Sim. Olha, Paulo, e para finalizarmos aqui uma pergunta que talvez te faça pensar um bocadinho mais. O que é que os teus filhos te ensinam ou já te ensinaram melhor do que qualquer livro de parentalidade? Essa pergunta já te ouvi a fazer a outros convidados, é das que mais mexe comigo e emociona-me muito, porque eu nunca aprendi tanto e tão profundamente como aprendo com a maternidade. Mais nada, já estive em vários países, já estive em várias profissões, já tive relações com tantas pessoas de outras culturas e principalmente para mim é a noção que eles me trazem do aqui e do agora, ou seja, tudo aquilo que eu possa ter em relação ao meu passado e ficar a lembrar de coisas que aconteceram, eles trazem para o aqui e agora. Sempre que eu penso no futuro, o que é que vai acontecer, será que eu tenho dinheiro suficiente para não sei o quê, eles trazem para o aqui e agora. Então, esta ideia associada a aqui e agora é suficientemente bom. Sim. É algo que os meus filhos me trazem há 11 anos e em duplo agora, não é? Com os dois. Acho que sim. O tempo, normalmente costuma-se dizer que o tempo das crianças é exatamente o agora, o presente, e não estão no passado nem no futuro. E ajudam-nos a fazer esse exercício que tantas vezes na nossa rotina, no dia a dia, lá está, estamos no passado ou no futuro, eles trazem-nos para o agora. Olha, muito obrigada, Paula, por esta conversa, por todas as ideias e reflexões que nos trouxeste. Obrigada, o privilégio é nosso. Obrigada. Obrigada a ti que estás aí desse lado, por teres acompanhado esta partilha. Este foi mais um capítulo do Código Parental. Fica atento aos próximos episódios para não perderes nenhuma norma do Código Parental. Até lá, não te esqueças da norma mais importante, que o melhor presente para os teus filhos é o tempo que passas com eles. Obrigada por ouvires o Código Parental. Subscreve o podcast para não perderes nenhuma novidade. E partilha este episódio com aquela família que sabes que precisa desta informação. Encontramo-nos na próxima quinta-feira. Até lá!